lá no finalzinho uma série, né, de exercícios e nós vamos começar a corrigir alguns deles. Então, o que eu vou fazer hoje? Eu vou corrigir junto com vocês, né? Não sei quem já fez, alguns ou já até fez, né? Todos, mas a gente vai começar a corrigir exercícios relacionados à metrologia. Vamos pegar primeiro metrologia, a gente vai fazer uma bateria de exercícios lá de HTML de Informática 2. Então, eu vou pedir para você pegar a sua apostila, quem não está com ela aí, pega ela, ou se você tem ela aí digital ou tem ela impressa, vamos lá, no finalzinho da apostila de metrologia, tem lá atividades complementares, que são os exercícios, né? Eu estou com a minha aqui digital, mas se eu não me engano, a minha página aqui não é igual à sua, mas se for, a minha está 167. Pega lá a sua apostila na 167. Se não for 167, está bem próximo desse número, tá? Deve ter uma diferença de 1 ou 2 páginas aí no máximo. Beleza, então vamos lá, vamos começar aqui. Eu vou fazer aqui alguns só, tá? Não vou fazer todos, vou fazer alguns. E conforme eu for fazendo aqui, você vai fazendo aí junto comigo, a gente vai debatendo, vai conversando aqui, batendo um papo. E vamos lá, vamos tentar fazê-los. Bom, questão número 1, vamos lá, vamos ler. O homem, cerca de 4.000 anos atrás, para medir comprimentos, baseava-se em partes do corpo. Lembra que a gente falou isso, né? Se não me engano, a Raquel, lá no iníciozinho do curso, falou sobre as medidas mais antigas, né? A gente não se existia uma medição, né? Não tinha um sistema de medidas, né? Em tempos arcaicos, né? E aí como é que se media as coisas, né? Pegava um objeto, esse objeto era usado como referência para poder fazer medidas. Então, como também objetos eram escassos na época antiga, na Idade Média, Idade Antiga, começou-se a utilizar partes do corpo, né? E aí essas partes do corpo passaram a ser oficialmente, mais à frente, um instrumento de medida. E aí a gente está falando da polegada, né? Do braço, do palmo, dedo, né? São alguns artifícios que foram usados ao longo dos tempos antigos para poder se medir alguma coisa. Bom, beleza, então vamos lá. Partes do corpo, sendo que assim um padrão foi determinado por conta dessa variação, pois o corpo humano nunca é igual ao outro. Por tudo isso, alguns dos padrões foram padronizados para os dias de hoje. É óbvio, né? Cada pessoa tem uma medida, tem uma altura, tem uma dimensão. E aí não tinha como utilizar uma pessoa para servir de referência, porque ela era muito diferente de outras. Então passou-se a adotar um valor médio, e esse valor médio passou-se a ser um valor padrão. Quanto tem uma polegada? Quanto vale um pé? Quanto vale um palmo? Então são valores que, né, nos dias de hoje, a gente teve que utilizar um parâmetro. Que parâmetros foram esses? Né? É justamente o que ele está perguntando. Marque a opção abaixo, respectivamente, para os padrões aproximados de polegada, palmo e pé. Polegada, palmo e pé. Bom, é claro que esse conteúdo está na apostila, tá? Se você quiser ir, você vai lá no início dela, vou te dar aí um minutinho para você procurar. Você vai dar um pulo lá no início, lá no iniciozinho. Dada essas informações, né? Qual é a medida aproximada de uma polegada, né? Uma polegada, como eu falei, medida da ponta do dedão até a curvatura, né? A polegada, desculpa, eu fiz assim, mas é assim, é uma polegada, né? Não estou falando errado, é assim, é uma polegada, tá aqui. Um palmo, né, de uma ponta a outra, né, daqui até aqui. Quanto é que tem daqui até aqui? Segundo algumas pesquisas, né, para quem não sabe, uma pessoa, dentro dos seus aspectos físicos normais, a medida do seu palmo, não sei se alguém sabe disso, se não sabe, é a dica, da pontinha do seu dedinho até a pontinha do seu polegar,
é o tamanho exato do seu antebraço. Ó, vamos fazer um teste aqui ao vivo, gravado ao vivo. Ó. Ó, tá vendo aqui, ó? Meu antebraço iniciante. Deixa eu ver se dá para... Daqui até aqui, né? Se você botar o seu palmo, se você consegue enxergar aí. Dá pra ver? Isso aí, ó. Tá vendo? Então, o seu antebraço tem o tamanho do seu palmo. Isso primeiro que isso é coisa da ciência, né? O ser humano ele cresce equilibradamente, né? Todo exato, pernas de tamanhos iguais, braços de tamanhos iguais. E aí algumas coisas são feitas justamente para facilitar, né? Você pode usar isso como medida, né? O meu antebraço já passou a ser uma medida. Muito bem, então vamos lá. Dessas opções aí, qual você acha que é a opção A, B, C ou D? E aí? Bom, acertou aí. Quem marcou a opção A, correto? Então, a opção A. Então, uma polegada tem, por padrão, 2,54 centímetros, um palmo, 22 centímetros, e um pé, 3,48. Essas são as medidas padrões, né, utilizadas em todo e qualquer... É uma gestão universal, né? Diga-se de passagem. Correto até aí? Muito bom. Então, vamos seguir. Número 2. Olha o que diz o número 2 lá. Vamos lá, vamos ver. Devido a diferenças de tamanhos, pois tinha medidas diferentes, houve a necessidade de padronização. Daí, o surgimento do cúbito padrão. Seguindo. Em 1970, Talleyrand, num sistema com essas características, desenvolveu um projeto, né, estabelecendo que a nova unidade de medida deve ser igual a 10ª parte de um quarto do meridiano terrestre. Que esse cara pensou? 10ª parte, imagina metade de alguma coisa. Imagina metade da metade, que é um quarto. Imagina um oitavo, um 80avos, um 100avos. Aqui é a 10ª milionésima. Então, ele pegou aquela parte, dividiu em 1 milhão, milionésima, 1 milhão, e pegou a 10ª parte desse milhão. E aí ele provou e deu o nome para que essa 10ª milionésima parte recebeu um nome, né? Um nome que seria o sistema padrão de medida passou a adotar esse nome. E aí é que eu te pergunto, qual é essa unidade de medida desenvolvida por Taylor? Também, como já te falei, isso aí está lá no livro, né? Está lá em cima, na apostila, você vai procurar lá, com certeza. Mas aqui a gente já pode meio que matar a charada, né? Não tem muito o que correr, porque das medidas que a gente utiliza até hoje,
como padrão, das 4 aí qual seria? Seria a letra C, né? Que é o metro, óbvio. O metro, que é a unidade mais conhecida e que a gente usa até hoje. Ok. Número 3. Além de ter por fim reter ou rejeitar os produtos fabricados fora dos requisitos especificados, a metrologia ainda antes se faz, ou seja, para que a metrologia também pode ser utilizada, né? Ele pergunta isso. Número 3. Para que você acha que a metrologia também pode ser usada, né? Orientada? Por que motivo? Orientar profissionais no uso dos instrumentos, orientar a fabricação evitando erros, orientar sempre que se faça aferição dos instrumentos, orientar durante a fabricação, que se faça sempre as medidas. Bom, dessas respostas aí, algumas você poderia parar para pensar, né? Orientar profissionais no uso dos instrumentos. Vamos lá, se a metrologia me ajudasse nisso, eu não precisaria praticar esses instrumentos, né? Se eu te dou um multímetro para você mexer, você não precisa saber da metrologia, basta você praticar, né? E entender o que é uma medida. Então, a ata não estaria meio que fora. A última, orientar durante a fabricação que se faça sempre as medidas. Fabricar uma peça, fabricar algum instrumento, a metrologia ela não vai estar ali naquele momento de fabricação. Ela vai estar na medida da provação se aquele instrumento está medido corretamente. Então, ela não está na fabricação em si. Das duas que sobraram, tem uma aqui, ó, orientar sempre que se faça a aferição dos instrumentos. Novamente, é bem parecido com a D, né? Você aferir um instrumento, ou seja, medir aquele instrumento, não vai fazer com que a metrologia seja o mais importante, porque o instrumento foi feito para medir. Agora, olha a letra B, orientar a fabricação evitando erros. Existe alguns vídeos, se você puder depois pesquisar com calma, como é que são os instrumentos na prática. A metrologia, ela vai te dar instrumentos para você entender como que se evita erros na fabricação de peças. Quando a gente compra uma peça e essa peça não encaixa perfeitamente no meu objeto, porque foi um erro de aferição, erro de medida na fabricação daquela peça. Se foi erro de medida, foi erro de metrologia, porque a metrologia, nesse ponto, ela é fundamental. Eu não posso deixar com que uma peça vá ser vendida no comércio com medidas erradas, né? Essas medidas erradas estão diretamente ligadas à metrologia. Então, aqui, que questão aqui eu poderia marcar? Né? Letra B de bola. Então, ó, número 3, letra B de bola, correto? Vamos lá, número 4. Qual a resolução foi definido o metro, na qual foi dado como metro padrão que entrou em vigor no Brasil e recomendado pelo Inmetro, né? Instituto de Medidas? Bom, meu amigo, seguinte, isso aqui é puramente decoreba, né? Resolução 3, qualquer uma das 4 né? Resolução número 3, agora em que ano que o metro passou a integrar o Instituto de Medidas, né? O famoso Inmetro? Em que ano você acha que ele entrou? Foi em 80, 84, 87 ou 88, na ordem numérica aí? Você acha que foi o quê? 84. Beleza. Letra D de dado. Resolução número 3 de 1984 regulamentou o metro como uma medida padrão para uso do Inmetro. Então, o Inmetro é uma instituição que é gabaritada para poder fazer aferições e medições
diversos setores, né? O método desse ano é padrão, e centímetros, quilômetros, milímetros, nanômetros, nada disso. Né? Bom, a número 5 também fala da metrologia, né? E ele pergunta aqui embaixo, quais as habilidades que consiste a metrologia para que seja de fato com qualidade esse conjunto. Aí ele dá aqui 4 opções, na qual você tem essas opções aqui também na apostila, né? Todas essas questões estão aí. Então, qual dessas você acha que deve ser as habilidades que consiste a metrologia? Vamos lá, aplicar ferramentas básicas, aplicar adequadamente as ferramentas, utilizar e manusear e conservar equipamentos, aplicação de ferramentas, manusear equipamentos, qual dessas você acha que é? Questão 5, vou te dar um minuto para você ler aí. Quem tiver com a apostila na mão, pega ela aí, número 5. Qual seria? Seria a letra A. Exato. Bom, primeiro porque a letra A, se você for olhar lá no início da apostila, você tem todas as características em tópicos. Elas estão em tópicos lá. E a letra A é a maior delas. Então, você poderia aí meio que matar no olhômetro, né? Mas, claro, você vai conferir e tal. Mas é a letra A, tá? Número 6. Vamos ver o número 6. A área da metrologia é baseada em 3 grandes áreas. E ele pergunta quais são elas, né? Bom, eu tenho aí, ó, científica básica ou área de saúde, né? Material, ok. Legal, ok também. Agora é C. Científica, mecânica e legal. Então ficamos entre industrial e mecânica. Né? Qual dessas duas ela estaria correta? Bom, a metrologia industrial é aquela metrologia baseada em instrumentos e equipamentos industriais. E a metrologia mecânica, estamos falando de instrumentos mecânicos, né? Mas aí você vai parar o seguinte para pensar. Os equipamentos mecânicos, o grande contingente de equipamentos mecânicos, eles são industriais. Tá aí a charada. Então, eu posso dizer para você que a metrologia mecânica, ela não é uma categoria. Eu poderia colocar como uma subcategoria, mas a categoria mesmo, eu poderia dizer que é industrial. Então, é a letra número 6, letra B, correto? Letra B, científica, industrial e legal. Vamos para o 7. Ó. Na área da metrologia, aqui é baseada cujos sistemas de medição controlam processos produtivos industriais e são responsáveis pela garantia da qualidade dos produtos acabados, né, daqueles finalizados. Bom, a gente tem aí a número 7, e de todas essas aí, qual que eu marcaria? Ó, eu acho que não precisa nem procurar muito. Ó. Processos produtivos industriais. Pronto. Qual dessas 3 aí se marcaria? 4 se marcaria. Pô, C, né? Tá aí, na cara do gol. Produtivos industriais, metrologia industrial, acabou. 7, letra C, de casa. Correto? Por enquanto, tudo ok aí, amigos? Agora vamos para 8. Ó. Calibração. É a comparação entre os valores indicados no instrumento de medição e os padrões.
né? Calibrar isso. É você colocar um dispositivo em uma determinada medida que ele é já de fábrica. Assim a gente calibra o pneu do carro, pneu de moto, né? Pneu da bicicleta, dependendo do tamanho do aro. Você tem um valor de fábrica para você calibrar. Então, calibração é isso. Aí ele pergunta, marque a opção abaixo que define a calibração como uma vantagem. Qual é a vantagem de se calibrar um instrumento? Bom, vamos lá. Temos aí 4 opções. Dessas 4 opções aí, qual delas você acharia que deveria ser? Ok, marcou? Bom, quem marcou a letra D acertou. Garante a rastreabilidade das medições, ou seja, calibrar é fazer com que aquela medição esteja rastreada, ou seja, ela vai ser monitorada para que ela não saia daquela medição. E permite a confiança nos resultados, ou seja, você tem a certeza de que, por ela ser uma medida padrão, aquele instrumento vai funcionar perfeitamente. Os resultados deles vão ser eficazes. Ok? 9. Então, ó, número 8, letra D de dado. No sistema de medidas lineares existentes, qual a unidade utilizada para polegada? Olha aí. Qual a unidade utilizada para polegada? Ó, sistema organizacional, isso não tem nada a ver isso. Sistema em inglês piorou. Agora a gente difere entre o decimal e o métrico, que tem coisas a ver, né? E aí? Utilizada para polegada, aí você vai marcar a letra C de casa, né? Que é o sistema do metro. Lembra que a gente falou lá na frente, lá no início da aula? O sistema como padrão é o metro, então o sistema para polegada é utilizado é o sistema métrico, ok? Sistema de medidas, né? E para fechar, eu vou fazer até a 10, tá bom? E aí depois, na próxima aula, a gente vai corrigindo os outros e você vai tentar fazer, tá? Vamos corrigindo de 10 em 10, e aí você tenta fazer as próximas 10 questões e a gente corrige aqui na próxima aula, tá? Faça as conversões abaixo, como se pede. Vamos lá, converta para milímetro as medidas 1/16, tracinho, tracinho. Que unidade de medida é essa daí? Você acha aí que isso aí é o quê? 1/16, tracinho, tracinho. Aspas, aspas. A gente está falando de polegada. Beleza, quem respondeu aí? 1/16, 1/16, 1/16 polegadas e 0,125 polegadas. Bom, amigos, aqui a gente tem o seguinte, você pode fazer essas conversões, é claro que você não vai ficar matutando cálculo. Existe tabela para isso, tá? Você é um técnico que não pode ficar muito tempo fazendo cálculo. Você tem que ter alguma coisa para agilizar o seu pensamento. Então, existe tabela para isso. Existem calculadoras científicas para isso, para fazer conversões automáticas. Então, se você tiver uma calculadora que converta polegadas em centímetros, em milímetros e por aí vai, é ela que você vai usar. Então, aí nessa nossa questão, 1/16 e 0,125 equivalem a 1,587 milímetros e 3,175 milímetros. Então, estamos falando da letra A. Beleza? Faz a conversão aí e qualquer outra dúvida que surgiu durante a correção, você coloca lá na sala amanhã, tá bom? Coloca caso tenha alguma dúvida, caso teve alguma questão que você achou que fosse outra resposta, quer uma justificativa, coloca lá nos comentários da nossa sala, que eu vou estar lá amanhã respondendo junto com vocês, beleza? Meus amigos, ó,
Um grande abraço para vocês aí, felicidades para vocês e até a próxima.